Opa, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um evento da nossa maravilhosa Liga de Farmacologia do curso de Medicina da Unisa. Eu e o pessoal da diretoria, Letícia, Beatriz, Vitória, Gabriela, Matheus, Leonardo, Pedro, né? E hoje nós temos como convidado aqui um grande neurocirurgião, já está finalizando o 5º ano de residência da neurocirurgia, o médico Guilherme Saleme Riekelman. É assim que fala, Gui? É Richelman. Opa, pronto, foi mal, né? Então, o Guilherme, a gente se conhece lá do Hospital São Paulo, né? Ele é residente lá no departamento de neurocirurgia, extremamente competente, extremamente dedicado, né, com excelente formação e gentilmente nos concedeu a honra de tê-lo aqui ministrando a palestra intitulada Manejo Farmacológico da Hipertensão Craniana. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estamos honrados com a sua presença, a palavra é sua, sinta-se à vontade. Obrigado. Obrigado pelo convite, Sandro, diretoria da Liga. É um prazer. Vamos começar. Eu vou tentar fazer de uma forma bem acessível para todo mundo, até porque me falaram que a maior parte dos alunos são do começo do curso, né? Então, se sintam à vontade para parar, perguntar se tiverem alguma dúvida, enfim, a gente vai conversando ao longo da apresentação. Bom, para introduzir o assunto, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco da pressão intracraniana e o que é hipertensão intracraniana, porque senão a gente não consegue entender mais nada. E eu acho que se a gente conseguir acabar a aula com as pessoas entendendo o racional, o conceito por trás disso, o objetivo já está cumprido. Bom, então a gente vai falar do neurocrânio, né, só essa separação que existe, né? O crânio é composto do neurocrânio e do viscerocrânio, que seriam, de forma grosseira, aí, os ossos da face. E o neurocrânio é composto pelo frontal, parietal, o occipital, o esfenoide e o temporal. Essa parte em verde que está desenhada aí. E o crânio, o neurocrânio, é uma estrutura óssea rígida, é uma caixa fechada. Isso é um conceito extremamente importante de entender. E ele contém o encéfalo, que é o conjunto do cérebro com o tronco encefálico. Essa caixa fechada, ela é inelástica e, por esse motivo, o volume dela é constante. Ou seja, não muda. E aí, além do encéfalo, os outros conteúdos dessa caixa são o sangue, arterial e venoso, e o líquor, né, o fluido cérebro-espinal. Então, a gente está falando de 3 componentes que são chamados de compartimentos, 3 compartimentos, em que a soma dos volumes desses 3 compartimentos é sempre constante, porque ela ocupa o volume do neurocrânio. Então, dessa forma, alterações na pressão de um compartimento vão ter que ser compensadas por alteração no volume dos outros compartimentos. Dessa forma, a pressão intracraniana fica sempre constante. E o que é a pressão intracraniana? É, então, a soma da pressão exercida por esses 3 componentes. E aí, eventualmente, existe um outro componente que pode estar presente dentro dessa caixa e está lá causando um aumento do volume, da pressão total no mesmo volume. A gente está falando aqui de algum edema, algum hematoma, um tumor, um abscesso. A gente vai ver mais para frente. Então, esse conceito que eu estou falando, ele tem um nome, né? Chama doutrina de Monro-Kelly, que é a base para a gente entender praticamente tudo em neurologia e neurocirurgia. Nós estamos falando aqui o seguinte, né? O volume da caixa craniana tem esses 3 compartimentos.
mais ou menos 80% desse volume é ocupado pelo cérebro, pelo encéfalo. Eu vou falar cérebro para ficar mais fácil, mas eu entendo o encéfalo. E os outros 20%, 10 são de sangue e 10 de líquor. E o volume de tudo isso é igual ao volume do neurocrânio, que é constante. Então, num estado de pressão intracraniana normal, a gente tem essa compensação dinâmica, de forma que qualquer aumento do volume sanguíneo vai levar a uma drenagem, né, uma saída de líquor, para que o volume continue constante. E aí é importante sempre notar que o volume do encéfalo ele não muda, né? A gente não quer ter massa encefálica saindo do crânio, isso não é bom. Então, o que acontece quando a gente tem alguma coisa que está causando aqui um efeito de massa além do que já era o normal? É preciso que o volume equivalente a essa massa saia do crânio para que a pressão continue normal. Então, o volume que sai primeiro é sempre do líquido. Então, se a gente tem uma massa, qualquer que seja ela, dentro do crânio de 10 ml, a gente vai ter 10 ml de líquido a menos do que o normal no crânio para que a pressão continue constante. Agora, em algumas situações, a gente entra num estado de descompensação da pressão intracraniana, de forma que a massa exerce um efeito de massa maior do que o nosso organismo consegue regular naturalmente. Ou seja, não consegue mais manter a pressão intracraniana normal. E aí, o volume continua constante, mas a pressão aumenta. Isso é uma noção que é muito importante a gente ter. Imagina de uma forma grosseira, se a gente tem uma caixa que não muda de tamanho, a gente começa a espremer coisas lá dentro. Né? Quanto mais a gente colocar coisa lá dentro, o volume é o da caixa, mas as coisas vão estar cada vez mais apertadas. Isso é a hipertensão intracraniana. Né? E aqui, essa curva, que chama curva de Lang-Fitch, ela mostra 3 fases principais. Né? A primeira fase de alta complacência, que é basicamente a fase normal. Se a gente continua aumentando a pressão intracraniana, a gente começa a ter um aumento, né, dessa pressão, mas ainda muito pouco, porque existem mecanismos compensatórios. E aí é aqui que a gente age, é aqui que a gente evita o desfecho pior, a morte, né, a lesão neurológica irreversível. Por quê? Porque passando dessa fase, nesse ponto, os mecanismos compensatórios não conseguem mais compensar esse aumento do conteúdo do neurocrânio. E aí a pressão ela cresce exponencialmente. E aqui já é um processo quase que irreversível. Né? A gente vai ver que tem algumas consequências. E aí existem alguns outros conceitos que também a gente precisa ter em mente. Né? O primeiro é o do líquor, ou seja, os 3 compartimentos. Vou falar um pouquinho deles. O líquor, a circulação do líquor, ou fluido cerebroespinal, ela ocorre por pulsatilidade. E ele está presente tanto no sistema ventricular do encéfalo, quanto no espaço subaracnoide, que é esse espaço em volta do encéfalo, tanto no crânio quanto na coluna. E a reabsorção dele ocorre por granulações aracnoides, que basicamente vai fazer com que ele seja drenado pelo sistema venoso. Né? A gente tem mais ou menos 150 ml de líquor no nosso corpo, sendo que 1/4 fica no sistema ventricular, 1/4 no espaço subaracnoide intracraniano, ou seja, metade no crânio e metade na coluna. E a gente produz em torno de meio litro por dia, ou 20 ml por hora. Sobre o compartimento do sangue, né? A gente tem uma coisa importante que chama autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral.
se alguém me perder aqui, pode falar, tá? A pressão de perfusão cerebral é o que faz o sangue ficar chegando no nosso cérebro e nutrir ele. Essa pressão de perfusão cerebral é um dos parâmetros mais importantes para a gente ter em mente, porque se o cérebro não tiver perfusão sanguínea, ele vai isquemiar, vai morrer. E como que a gente calcula essa pressão? A pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, basicamente, né, a nossa pressão arterial ela tem que vencer a pressão intracraniana para o sangue chegar lá em cima. É basicamente isso. E a gente espera valores maiores que 60 para ter uma perfusão adequada, né? Essa perfusão cerebral ela é diretamente proporcional ao fluxo sanguíneo cerebral e ao calibre das artérias, né? Quanto mais grossas as artérias, maior é a pressão de perfusão cerebral. Se as artérias estão muito estreitas, a pressão de perfusão cerebral ela diminui, o fluxo tende a diminuir. E é o que é o normal. O fluxo sanguíneo e o calibre dos vasos ficam se modulando, se autorregulando constantemente, dinamicamente, para manter a pressão de perfusão cerebral constante. Em alguns casos patológicos, em algumas doenças, existe a perda dessa autorregulação. E é aí que a gente entra muitas vezes, né? A gente, eu digo, qualquer pessoa que for fazer uma intervenção, não necessariamente cirúrgica. E é importante saber que a PCO2, que é, em termos gerais, a concentração de CO2 no nosso sangue, ela vai regular o fluxo sanguíneo cerebral na medida em que uma PCO2 alta, ou seja, alguém que por algum motivo esteja exalando pouco CO2, uma PCO2 alta vai levar a uma vasodilatação das artérias intracranianas. Ou seja, mais sangue, mais pressão. Vasodilatação é igual a maior pressão intracraniana. E uma PCO2 baixa, vasoconstrição, menos sangue, menor pressão. Uma parte do nosso tratamento vai ser nesse contexto aqui, de deixar a PCO2 em valores que não aumentem desnecessariamente o fluxo sanguíneo e a pressão intracraniana. Aí, qual que é o conceito de hipertensão intracraniana? Isso eu estou falando para adultos, tá? As crianças têm outros valores, mas é detalhe também. Então, vamos lá. A pressão intracraniana, quando tiver acima de 20 milímetros de mercúrio ou 27 centímetros de água, são equivalentes os valores, ela é considerada alta. Ou seja, está com uma pressão alta dentro do crânio, hipertensão intracraniana. E ela não é uma doença única, né? Não existe a doença hipertensão intracraniana. Ela é o resultado de diversas condições diferentes que podem levar a esse mesmo resultado, por causa do aumento do conteúdo naquela caixa que tem o volume constante, que não muda de tamanho, né? E aí, claro que para cada causa vai ter uma nuance no tratamento, às vezes vai precisar de uma coisa ou de outra, ou de cirurgia ou não, e eu vou falar um pouco sobre isso, mas não é o foco aqui discutir as causas, né? Agora vem uma coisa importante, que eu estava até comentando antes da aula, que para as pessoas que não pretendem seguir alguma especialidade que vai lidar diretamente com o tratamento desses pacientes, ou seja, neurologia, neurocirurgia, medicina intensiva, é muito importante a gente saber reconhecer uma situação de hipertensão intracraniana para que o paciente receba um encaminhamento para um serviço adequado, num tempo em que ele consiga ser tratado sem prejuízo ou sem muito prejuízo para ele. E esse reconhecimento, muitas vezes, fica a critério do médico que está lá no pronto atendimento, que está no posto de saúde, na UPA ou no AMA, né? Então, de forma genérica, né, o clínico geral, o generalista. Então, essa parte é bastante importante para qualquer pessoa que
que vai estar atendendo na linha de frente. Qual que é o quadro clínico da hipertensão intracraniana? Não é obrigatório ter tudo isso, muitas vezes não tem tudo isso, mas todas essas manifestações possíveis, uma das principais é a cefaleia e com náuseas e vômitos, né? Aí, como que é essa cefaleia? Essa cefaleia é uma cefaleia diferente do que a pessoa tinha antes ou nova, né? E que dificilmente melhora com remédios comuns, ou antes melhorava, agora não melhora mais, só vem piorando, ou é uma cefaleia que apareceu do nada e que está muito forte desde que apareceu e não resolve com nada. Né? Aquela dor de cabeça que chama atenção, que se você souber direitinho os sinais de alarme de cefaleia, você não vai deixar passar, não vai levar um paciente com chance de morrer para casa. Né? Além da cefaleia, dos vômitos, existe o rebaixamento do nível de consciência. Não é obrigatório, já demonstra uma situação um pouco mais grave. E esse rebaixamento, né, ele não é necessariamente o coma direto. Né? O rebaixamento a gente já considera desde que o paciente não esteja totalmente vigil e orientado. Então, uma confusão mental já é um rebaixamento do nível de consciência, porque não é para a pessoa estar confusa. Por que ela está confusa? Então, uma cefaleia que tem uma confusão mental associada é para chamar atenção. Né? Aí, se a gente não atua nesse começo, a confusão mental vai virando sonolência, e então coma. Né? Uma outra coisa que pode acontecer é a diplopia. Essa diplopia é por uma paralisia do nervo abducente ou sexto nervo craniano, que faz com que a pessoa perca a capacidade de olhar para o lado com um dos olhos, às vezes os dois. E aí os olhos não conseguem mais olhar para o mesmo ponto. Né? Por isso a pessoa vê duas imagens. Ou ela queixa só de um embaçamento visual. A tríade de Cushing também deve ser observada. Então, no exame físico desses pacientes, é importante a gente checar a pressão arterial e a frequência cardíaca, além da respiratória. Né? A hipertensão arterial, ela pode aparecer junto com a bradicardia ou não, mas só uma hipertensão arterial alta, bastante relevante, junto com uma cefaleia, ou com vômito, ou com confusão mental, tem que chamar atenção. Né? Aí, se tiver hipertensão e bradicardia, mais ainda. Né? Bradicardia a gente começa a considerar a partir de 60, 70, abaixo de 60, 70. E aí, além disso, alguma alteração respiratória. Né? Qualquer alteração, mas de forma geral, alguma respiração que você não considere normal ou com uma frequência diminuída, enfim. Claro, algum déficit motor ou sensitivo, então a pessoa parou de mexer a perna, parou de mexer ao lado do corpo, está com uma paralisia na face, fala que não está sentindo um lado do corpo, isso tem que chamar atenção. E paralisia de outros nervos cranianos. Né? Uma importante aqui, que não acontece em pacientes que estão acordados, é a anisocoria por alienação uncal, que eu vou falar mais para frente, que seria uma paralisia do terceiro nervo, né? O oculomotor. Então, a instalação aguda da hipertensão intracraniana, ela faz com que o cérebro não consiga se adaptar em tempo. E ele, né, sofre mudanças muito bruscas, como se a gente empurrasse alguém. Assim, né? Isso faz com que a situação seja muito mais grave, muito pior do que um tumor que vem crescendo há 10 anos e agora ele está começando a ficar grande o suficiente para dar hipertensão intracraniana. Nesse tempo todo, o cérebro já conseguiu se adaptar e essa pessoa, às vezes, tem um tumor gigantesco na cabeça que você não acredita como que ela está acordada conversando. Só tem, sei lá, dor de cabeça. Né? Agora, um hematoma num acidente de carro, que é menor que esse tumor, pode trazer complicações muito mais sérias, paciente em coma, porque ele foi colocado lá de forma abrupta, né? Não demorou anos para crescer. Então, isso é importante de notar também. E a gente tem que sempre saber, hipertensão intracraniana é uma condição de urgência,
né, relativa ou absoluta, ou emergência, e deve ser encaminhada para avaliação do especialista prontamente, com o risco de, se não for, ocorrerem isquemias, herniações cerebrais, obstrução de fluxo subcórico e morte, né? São pacientes que frequentemente precisam de cuidados intensivos, ou seja, em ambiente de UTI, e por isso, muito do que eu vou falar aqui compreende os cuidados de UTI, e é um assunto que eu vou tentar deixar mais simples para todo mundo entender esse conceito, tá bom? Se qualquer dúvida, podem falar, como eu já falei. Bom, quais são as principais causas da hipertensão intracraniana? Edema cerebral, por algum motivo. Por quê? Porque o edema cerebral aumenta o volume do parênquima cerebral, né? E aí, para aumentar o volume do parênquima cerebral e manter a pressão intracraniana normal, o líquor tem que sair, né? O sangue tem que sair. Só que se não tem mais líquor para sair, não tem mais como compensar, a pressão começa a aumentar. Então, eu vou falar tudo aqui em termos dos compartimentos, mas é para vocês recapitularem esse conceito e entender que, na verdade, tudo se resume a isso, né? Talvez tenha que fazer um raciocínio ou outro para chegar lá nessa conclusão, mas eu tentei deixar de forma bem mastigada aqui, talvez até um pouco repetitiva, mas acho que vale a pena, né? A hiperemia, ou seja, o aumento do volume sanguíneo intracraniano por perda da autorregulação. Lembrando que esse aumento de volume, eu não estou falando de sangue fora dos vasos, estou falando de sangue dentro dos vasos, né? Ou seja, vasos mais dilatados que cabem mais sangue dentro da cabeça. Aí você fala, mas se a pressão está alta, o vaso não tinha que diminuir para diminuir o volume do sangue? Deveria, mas se isso não está acontecendo, houve uma perda da autorregulação, né? Uma situação clássica que acontece isso é o traumatismo crânioencefálico grave. Então, maior volume sanguíneo e maior pressão, né? Algum hematoma intracraniano, né? Os hematomas epidural ou extradural, subdural, intraparenquimatoso, contusão cerebral, todos esses podem fazer com que o volume sanguíneo aumente no crânio e o corpo não consiga regular e aumente a pressão. Hidrocefalia, ou seja, aumento da quantidade de líquor intracraniana, que pode ter várias causas, pós-traumática, pós-meningite, por causa de algum sangramento dentro dos ventrículos, alguma obstrução dentro do sistema ventricular, tipo um tumor que cresceu lá dentro e obstruiu as saídas do líquor, ou uma compressão extrínseca por algum tumor que está apertando os ventrículos por fora, né? Tudo isso vai levar a um acúmulo do líquor que não está conseguindo drenar de forma adequada, e aí aumenta a pressão intracraniana, né? O líquor que tinha que sair para diminuir é o que está aumentando, né? E aí tem um limite para as outras coisas saírem e compensarem isso. Então, uma hora descompensa. Hipercarbia, ou seja, PCO2 muito alta, por algum motivo, vai aumentar o volume sanguíneo, também aumentar a pressão intracraniana. Quais são os principais motivos? Ou alguma lesão torácica, né, pulmonar, ou alguma infecção pulmonar, ou se o paciente está entubado, a ventilação mecânica inadequada, que pode aí ser algo iatrogênico do paciente. Por isso que é importante, né, alguém que entenda de ventilação mecânica numa UTI, sempre tem um fisioterapeuta que faz isso. Trombose venosa, cerebral ou jugular, né? Desculpa, trombose venosa vai fazer com que o sangue não consiga escoar direito da cabeça para a circulação sistêmica. Então, se o sangue começa a ficar acumulado nas veias lá dentro, a pressão aumenta. Isso porque o nome técnico é retorno venoso, né? O retorno venoso diminui. Então, o volume aumenta a pressão. Agitação psicomotora. O paciente está muito agitado, muito inquieto. Ele faz o quê? Faz um aumento da pressão intratorácica, da pressão intraabdominal, que vão diminuir o retorno venoso, porque com a pressão, as veias elas ficam comprimidas, e, além disso, aumenta a pressão arterial. Faz um aumento do volume sanguíneo, aumenta a pressão intracraniana. Um paciente que tem um estado de mal epilético, seja com convulsão ou sem convulsão, né, porque nem toda
crise epilética, ela é acompanhada de manifestações motoras, né? A convulsão é a manifestação motora do episódio do evento epilético. Agora, se você está tendo uma crise epilética, mesmo sem o seu corpo se mexer, o cérebro está trabalhando no talo lá em cima, né? Ele está demandando muito mais do que ele demandava, você se mexendo ou não. Tá? Isso é importante de saber também. Então, a gente quer evitar crises. E a hiponatremia, né, o sódio baixo no sangue, faz com que os tecidos fiquem edemaciados, com muito líquido. Isso aí aumenta o volume do parênquima. Pode aumentar a pressão intracraniana. Então, só para resumir esse começo, que é extremamente importante para entender todo o resto, porque a gente vai mexer nisso que eu falei agora, né? A alteração do volume nos compartimentos que eu falei anteriormente, com ou sem uma massa adicional, ela é o que guia o nosso raciocínio. Isso chama doutrina de Monroe. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar o compartimento que está alterado e se existe a presença de uma massa adicional, que não era para estar lá. E aí fazer o manejo clínico e, às vezes, cirúrgico dessas alterações para tentar retornar a uma situação de normalidade. Para quê? Para minimizar a lesão primária, que já aconteceu, mas principalmente para evitar lesões secundárias, porque a gente vai ver que se a gente deixar a hipertensão intracraniana progredir, a lesão primária não vai ser o único problema, vão acontecer várias outras que vão levar o paciente a um problema sério e muitas vezes irreversível até a morte. Né? Então, vamos imaginar o seguinte, né, que o deslocamento dos volumes dos compartimentos está ocorrendo a partir de uma massa em expansão. Né? Aqui a massa de exemplo é um hematoma. Tá? Esse hematoma aqui, como ele está por fora da dura mater, é um hematoma epidural ou extradural, mas isso não vem ao caso agora. Aí o que vai acontecer primeiro? Vai ocorrer uma redução do volume licórico. Então, os ventrículos aqui, eles vão perder o líquor deles para tentar manter a pressão. Então, eles vão ficar bem apertadinhos. Aí, depois que já não tem quase mais líquor para sair, o sangue começa a sair do encéfalo para diminuir esse volume total aí que tem que ser constante, né? Aí também tem um limite para diminuir o fluxo sanguíneo, porque senão começa a ter isquemia. Aí se continua esse processo, a gente perde essa autorregulação e aí descompensa a pressão intracraniana. E aí o que tem para sair agora, se não é mais líquor nem sangue, é cérebro. E aí que ocorrem as herniações cerebrais, né? Que, de forma bem objetiva, é tipo assim, se você tem um tubo de pasta de dente, aí você aperta ele, sai um pouco de pasta de dente. Mas, se você começa a apertar ele até o final, vai sair toda a pasta de dente. Agora, imagina se nesse tubo você colocou uma gelatina. Vai sair primeiro a pasta de dente, vai sobrar só a gelatina, mas se você continuar apertando ainda mais, essa gelatina vai dar um jeito de sair pelo buraquinho. E imagina que isso seria o cérebro. Agora, herniação cerebral é algo muito grave, porque o cérebro, como eu falei, não é para se deslocar dentro do crânio, e qualquer deslocamento causa compressão das estruturas encefálicas. A gente está falando aqui de próprio cérebro, que fica apertado e pode ficar com o parênquima lesionado, mas também está falando de nervos, ou seja, dano aos nervos cranianos, e talvez o mais importante, vasos. Né? Essa compressão do parênquima cerebral vai fazer com os vasos, com que as grandes artérias que passam ali por entre o parênquima cerebral fiquem comprimidas. E aí a gente vai ter, né, de forma simples, uma isquemia gigantesca
um AVC isquêmico que causa uma lesão irreversível e que muitas vezes é gigante e fatal, né? E aí, se isso continua, a compressão de estruturas vitais, como o tronco encefálico, é o que acaba matando o paciente, né? A herniação mais importante de vocês saberem é essa aqui, essa A, que é a herniação uncal. Uncal porque essa porção aqui do lobo temporal chama uncus, tá? E aí ele vem aqui para o meio, né? Ele estava aqui assim, aí ele está sendo empurrado aqui, vem aqui para o meio e comprime essa estrutura do tronco encefálico que chama mesencéfalo. E aí uma lesão do tronco encefálico pode causar a morte do paciente. Então, é um processo que deve ser interrompido assim que possível para se evitar lesões irreversíveis e morte. Por isso, quanto antes a gente detectar, né? Por exemplo, o hematoma extradural é um hematoma que ele pode começar pequeno e ele tem uma coisa que a gente chama de intervalo lúcido. Ou seja, o paciente, antes de começar a rebaixar o nível de consciência dele, entrar em coma, ele muitas vezes está acordado. Então, é um paciente que, se você tivesse reconhecido a necessidade de fazer uma tomografia nesse paciente e drenar esse hematoma, ele estaria vivo, conversando e andando hoje. Mas, se ele chegou tarde, ele morre. Então, é importante isso. Eu vou dar só alguns exemplos aqui. Essa é uma tomografia normal, né? Notem como o ventrículo tem líquor dentro dele e como os sulcos eles têm líquor também, né, nesse espaço aqui. A gente consegue ver direitinho os giros da superfície cortical do cérebro, assim como nessa outra imagem aqui. Aqui a gente vê bem delimitado. Agora, olhem essas situações. Isso aqui é um hematoma extradural, que tem esse formato de lente, né? Olha como ele desvia o cérebro aqui para o lado direito. Olha como o ventrículo do lado esquerdo, que é o lado que está esse hematoma, ele está mais apertado, está menor, está com menos líquor do que o ventrículo do lado direito. Isso porque a pressão está mais aumentada, né, desse lado esquerdo. Tem um efeito de massa empurrando tudo para lá. Mas a pressão no crânio, de uma forma geral, também está aumentada. Esse é um hematoma subdural agudo. Olha como ele empurra todo o hemisfério direito para o lado esquerdo. Olha como esse septo ventricular, essa linha bem delicada aqui, que era para estar na linha média, no meio, está desviada para a esquerda. Olha como o ventrículo desse lado direito é menor que do lado esquerdo. Por quê? Porque o líquor já teve que sair. E mesmo assim, não está dando tão certo. A pressão não está normalizada, né? Olha esse hematoma intraparenquimatoso aqui. Olha como sangrou para dentro dos ventrículos. Esse sangue que sangrou, ele pode coagular lá dentro, entupir o fluxo de líquor e fazer hidrocefalia. Olha como o ventrículo do lado direito praticamente sumiu. A gente só vê o do lado esquerdo. O ventrículo do lado direito é isso aqui, ó, mal dá para ver, tá vendo? Então, essas são todas condições que existe um hematoma causando esse aumento da pressão intracraniana. Olha aqui agora um exemplo de hidrocefalia. Olha como esse ventrículo está aumentado com um monte de líquor dentro dele. E olha como a gente não vê, né, no parênquima cerebral aqueles sulcos, aqueles espaços de líquor entre os giros. Está tudo uma massa cinzenta única que não dá para ver muita coisa. Isso quer dizer o quê? Que o cérebro está inchado. O líquor que estava aqui, nesses espaços, já foi embora, né? E alguma coisa está entupindo o fluxo do líquor, o líquor está aumentando. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Um trauma, nesse caso do meio, um trauma, que existe um inchaço cerebral difuso, por uma lesão difusa, né? E a gente vê que não dá para ver também os sulcos na superfície cortical. Não dá para ver. E a gente mal vê os ventrículos também, que estão absolutamente comprimidos. E aqui ainda, para quem for um pouquinho mais atento, a gente vê um hematoma subdural interhemisférico.
que é uma coisa que é um pouquinho mais difícil de ver, e dá a dica de que esse caso é de um caso de trauma, né? Quem notou aqui também está um pouquinho mais escuro, porque essa parte do cérebro está machucada. Então, esse escuro aqui é um edema local. Nesse caso da direita aqui, a gente tem uma hipodensidade, que a gente fala que é essa porção mais escura na tomografia, que pega quase o hemisfério direito inteiro. E aí, quando a gente tem uma hipodensidade assim, que vem até o córtex, a gente vê que é uma isquemia. Essa isquemia é dita uma isquemia maligna. E a artéria que nutre é a cerebral média. Então, uma isquemia maligna que lesa uma grande parte do hemisfério de uma vez só. E aí, o cérebro lesado, ele incha. E aí empurra tudo para o lado. Aí a gente vê o seguinte, vamos parar só um pouquinho aqui. Todas essas lesões são lesões diferentes uma da outra. Mas a gente vê manifestações parecidas em todas elas, né? O desvio do cérebro, a diminuição dos ventrículos. Então, assim, o que a gente leva aqui? As causas levam à hipertensão intracraniana, mas a hipertensão intracraniana ela se manifesta de forma parecida, independente da causa, na maioria das vezes, né? E o cérebro, quando ele se machuca, ele incha, né? Não importa muito por que vem esse machucado no cérebro, mas se ele se machucou, ele incha, né? Aqui eu coloquei 3 tumores diferentes, só para a gente ver de forma mais didática, né? Que é uma massa, né? Todo mundo pensa em tumor e tal, então, olha o tumor, né? Esse tumor aqui, ó, gigantesco, né? Cresceu devagar, mas a gente vê que está causando hipertensão intracraniana, não tem mais sulco, o ventrículo do lado direito sumiu, né? Esse tumor aqui também, ó, comparem como do lado esquerdo a gente não vê tantos sulcos quanto do lado direito, né? Olha como está inchado aqui em volta, olha como aqui está desviado, né? E essa imagem é interessante aqui, ó. Essa parte aqui era para estar onde está o tumor. Então, esse cérebro aqui, ele foi para o outro lado. Isso aqui a gente chama de herniação. Então, essa é uma herniação. A gente chama de herniação subfalcina. Herniação subfalcina, ela não comprime nenhuma estrutura vital, então o paciente não morre na hora quando isso acontece. É até que comum de ver, né? E aí, se a gente não trata esses pacientes, eles chegam nisso aqui, ó. Esse sinal é bastante interessante, né? Não precisa focar nisso, é só para entender. É o sinal do cerebelo branco. Isso aqui é o cerebelo e ele está mais claro, está menos hipodenso ou mais denso do que o resto do parênquima cerebral. O que significa isso? Que todo o cérebro isquemiou, né? O que a gente viu aqui desse lado, que é uma isquemia aqui nesse lado direito, aconteceu com todo o cérebro. E o cerebelo ainda está meio que sobrevivendo porque ele está numa porção que a gente chama de infratentorial do crânio, e aí por isso ele não foi tão comprimido ainda, mas vai ser. E aqui, né, uma imagem mais acima desse paciente. O cérebro inteiro esquemiado, né? Esse preto aqui, essa densidade que fala, né? Esse cinza escuro que está aqui nesse cérebro não é normal, mas mesmo se você tivesse dúvida, você vê que é um cinza escuro com o ventrículo quase sumido e sem sulco nenhum, Então a gente vê que está totalmente inchado. Esses 2 pacientes são pacientes em morte encefálica. Aí vamos para o manejo, né? O manejo a gente vai mexer basicamente em tudo que eu falei até agora, de forma simples. O que é o manejo da hipertensão intracraniana? É a tomada de medidas para se otimizar os volumes dos compartimentos e diminuir a pressão intracraniana que está aumentando por falha na autorregulação. Ou seja, garantir boa circulação licórica, garantir adequado fluxo sanguíneo cerebral, arterial e bom retorno venoso,
diminuir o inchaço do parênquima encefálico, o inchaço do cérebro, e remover eventuais lesões que estejam causando um efeito de massa lá dentro. Né? Nesse processo, uma coisa que é feita muitas vezes é a monitorização da pressão intracraniana, seja pelo exame neurológico, vendo se o paciente está acordado ou não está, se está com problema, um déficit ou não está, e se o paciente está em coma, a monitorização invasiva que vai medir, deixar lá no monitor o valor da pressão intracraniana. A gente faz isso com uma derivação ventricular externa. Né? Eu vou só frisar aqui esse exame neurológico, porque é muito importante a gente saber como está o paciente. Né? Como eu falei, só voltando um pouquinho, a gente vê 3 tumores aqui, grandes, com hipertensão intracraniana na imagem. Agora, como estão esses pacientes? Né? Como eu disse, se o tumor for de crescimento lento, às vezes está acordado, conversando e andando, entendeu? Às vezes ele só sente uma dormência ou está perdendo a força um pouquinho na perna, na mão, alguma coisa assim. Agora, esses pacientes aqui, como que eles estão? Esses do trauma aqui, né? Também pode ser que o paciente da esquerda, do meio, da direita, eles estejam acordados. Pode ser. Agora, isso quer dizer que a situação não precisa de atenção? Pelo contrário, é o paciente que a gente vai dar mais atenção possível para evitar que ele chegue um momento que não fique mais acordado, né? Agora, se esse paciente aqui, em vez de estar acordado, ele já chega para a gente em coma, né, sem nenhum reflexo do tronco encefálico, já em sinal de morte encefálica, já é tarde demais. Então, é importante notar isso, né? A imagem, ela não diz tudo que a gente precisa. A gente precisa associar a imagem ao exame neurológico e às outras informações clínicas do paciente para decidir o que fazer com ele, né? E aí, eu vou só citar aqui, não vou focar nessa parte, né? Caso as nossas medidas para otimizar os volumes dos compartimentos, diminuir a pressão intracraniana, falhem, né, não consigam ser bem-sucedidas, existe uma cirurgia que é feita para reduzir a pressão intracraniana e independentemente da causa, que é a descompressiva, ou hemicraniectomia descompressiva. O que é isso? É literalmente, sabe aquela caixa que eu falei que não muda de tamanho? A gente tira uma tampa e faz com que deixe o cérebro inchar, né? Deixe as coisas incharem, aumenta o volume dessa caixa, entendeu? Aí o volume vai ficar limitado pela pele só, não mais pelo osso e pela duramata. Né? Quando que a gente faz isso? Quando tem um edema cerebral refratário às medidas clínicas e se a hipertensão intracraniana não se resolve mesmo depois de uma cirurgia. Então, a gente tirou o tumor, mas mesmo assim está muito inchado. A gente pode fazer essa cirurgia. Né? Aqui, só demonstrando por curiosidade, como funciona a tal da derivação ventricular externa, né? A gente coloca um catéter lá dentro do ventrículo que vai medir a pressão lá dentro. E ele tem uma vantagem ainda, que ele consegue drenar líquor. Então, a gente consegue não só medir a pressão intracraniana, mas também diminuir ela sempre que a gente quiser. Tem uma exceção, né? Quando não tiver mais líquor, aí não tem mais o que drenar. Então, é uma limitação desse catéter aí. Existem alguns outros catéteres que a gente coloca em outros lugares, mas eles são menos usados. E aqui a cirurgia, né? A hemicraniectomia descompressiva, só para ilustrar. Aqui estava tudo muito inchado. Esse caso aqui é de um caso daquele que teve um AVC bastante grande desse lado direito, né? Aquele AVC maligno que eu falei. E além do AVC maligno, esse cérebro que estava machucado, ele ainda sangrou em cima dessa isquemia. Inchou muito, o paciente provavelmente estava piorando muito, quase para morrer, e aí foi retirada toda essa calota craniana do lado direito para deixar o cérebro inchar. Então, vocês olhem quanto do cérebro que sai, né, entre aspas, para fora do crânio, e aí cérebro que se movimenta a gente chama de herniação. Essa herniação é chamada de herniação transcalvariana, porque o crânio também é chamado de calvário. Então,
é uma herniação que a gente considera, entre aspas, nesse caso, boa, porque é o que a gente queria mesmo, né? E aí o cérebro fica direto na pele para tentar deixar o paciente sobreviver a esse inchaço cerebral. Aqui algumas imagens de cirurgia que a gente faz essa descompressão, para vocês verem como que o cérebro está inchado, né? Olha aqui o quanto que o cérebro está saindo para fora do osso, né, nesses casos todos. Eu não sei se dá para ver. E o cérebro, ele não é liso assim, ó. Ele não é liso assim, né? Ele é um pouco parecido com essa parte aqui, que tem partes mais altas, partes mais baixas. Aqui ele está todo liso, quer dizer que está tudo inchado. Então o cérebro literalmente pula para fora mesmo. Aí, quais são as principais medidas clínicas? Eu coloquei farmacológicas, mas as medidas farmacológicas estão dentro das medidas clínicas, né? Então eu vou falar nesse pacote aí. E que a gente faz para controlar ou manejar a pressão intracraniana que está aumentando, né? Claro que, assim, como eu falei, depende muito de caso a caso, depende de quanto o caso está grave, quanto não está, qual é a causa da hipertensão intracraniana. Então, assim, eu vou deixar um pouco as minúcias de lado, porque também não vão ajudar a gente. Cada doença, a gente poderia passar uma outra aula só conversando. Mas, assim, eu vou falar o que é comum para todos os casos, né? E também não vou mais falar se é um caso que precisa de cirurgia, se não, né? Vamos colocar aqui independentemente de cirurgia, que também não vai fazer diferença na nossa conversa. Aí, o que a gente deixa, né? A cabeceira sempre elevada, 30, 45, às vezes até 60 graus, com a cabeça em posição neutra, ou seja, sem estar virada para um lado ou para o outro, porque a cabeça que está virada, ela comprime o pescoço de um lado e comprime a veia jugular interna que drena sangue do crânio, né? Então, a gente tem que deixar a cabeça olhando para frente e elevada. Por que elevada? Para aumentar o retorno venoso, aumentar a nossa drenagem de sangue venoso intracraniano e diminuir a pique, né? Uma outra coisa só antes de continuar, todas essas medidas, nenhuma sozinha vai resolver o nosso problema, mas todas juntas, elas podem fazer a diferença para o paciente, isso que é importante. Aí, repouso no leito, que muitas vezes é um repouso absoluto, o paciente não pode fazer esforço físico nenhum. Por quê? Porque o esforço físico aumenta a pressão arterial e, além de tudo, por causa da prensa abdominal, diminui o retorno venoso. Isso aumenta a pressão intracraniana. Ele tem que estar num ambiente calmo. Por quê? Porque lembra que eu falei que o paciente agitado também tem um aumento da pressão arterial, diminuição do retorno venoso e aumenta a pressão intracraniana. Laxativos. Por quê? Porque o paciente que tem constipação, o paciente que tem as fezes ressecadas, ele faz muita força para evacuar e essa força também vai aumentar a pressão arterial, vai diminuir o retorno venoso, vai aumentar a pique. Então, o paciente com hipertensão intracraniana, ele tem que estar conseguindo evacuar sem fazer esforço nenhum. Eu não estou falando aqui de diarreia, mas sem fazer esforço nenhum. Antieméticos. Por quê? Porque o esforço de vomitar faz aumentar a pressão intracraniana, né? Às vezes a gente tosse ou vomita e sente uma pressão na cabeça. Tentem reparar isso a próxima vez. Então, a gente sente esse aumento da pressão intracraniana. Aqui com a gente não acontece nada porque a nossa regulação está funcionando, né? Mas nesses pacientes, não. Eu já vou entrar aqui nesse mérito aqui mais para frente também. A analgesia é muito importante, muito importante. Por quê? Porque o paciente que está com dor, ele está com a pressão arterial aumentada, isso aumenta a pique, e também é um paciente que tende a ficar inquieto, agitado. O paciente que está com muita dor, ele às vezes não fica calmo, entendeu? E por isso que é muito importante nunca se esquecer de tentar ao máximo tirar a dor do paciente. Agentes osmóticos, que eu vou falar mais para frente, vão causar uma redução do volume encefálico, que é muito importante. A sedação, quando indicada, não são todos os pacientes que vão ser sedados, né?
mas quando indicada, ela diminui o metabolismo cerebral. E a PIC é o que se diz por aí, né, de forma leiga, né, o coma induzido. A monitorização e o controle rigoroso da pressão arterial. Por quê? Porque a pressão arterial tem que estar na nossa mão, né? Qualquer variação da pressão arterial para cima ou para baixo pode ser maléfica para o paciente. Para baixo, falta sangue no cérebro, isquemia, tudo, ele morre. E para cima, também pode sangrar tudo, ele morre. Então, a gente tem que saber exatamente para cada caso quanto que a gente quer de pressão e deixar nesse valor que a gente quer. Isso tudo está geralmente em ambiente de UTI, que eu já falei. Né? O controle da temperatura, né, é importante por quê? Porque a hipertermia, ou seja, a pressão, a temperatura aumentada, ela aumenta o metabolismo cerebral e a pique, portanto, né? Temperatura aumentada, a gente entende aí principalmente febre, mas não só febre. Qualquer temperatura maior de 37, a gente já começa a ficar preocupado. O controle da glicemia é importante, porque uma glicemia que está alterada tanto para cima quanto para baixo, os pacientes vão pior também. O controle do hematócrito, ou seja, o paciente que está com anemia, ele vai ter menor capacidade de carregar oxigênio do sangue para o cérebro. E o cérebro que está mal oxigenado, ele incha, aumenta a pressão intracraniana. O controle da ventilação e da oxigenação, né? Ou seja, a gente tem que evitar a hipóxia, evitar a hipercarbia, que é o aumento da PCO2, porque tudo isso pode levar a tal das lesões secundárias que eu falei. Né? E aí, já entrando aqui nessa parte que o fisioterapeuta participa bastante, né? A aspiração das fossas nasais, né? Aquele aspirador que coloca no nariz para aspirar o paciente, também deve ser feita só quando muito necessário e talvez com algumas medidas antes de fazer a aspiração em si, para evitar, né, que o paciente tussa ou reaja, aumentando a pressão intracraniana. Né? Então, imagina alguém enfiar um negócio na sua garganta, você vai tossir, isso aí vai aumentar a pressão intracraniana de uma forma que a gente não quer. A gente não pode causar mal também para o paciente. Então, quando vai fazer isso, às vezes aumenta a sedação do paciente, coisas assim. A prevenção de episódios epiléticos é muito importante, porque a crise epilética, com ou sem convulsão, como eu falei, vai levar a uma dificuldade do paciente de respirar direito, vai acumular CO2, além de aumentar a demanda e o fluxo sanguíneo do cérebro, ou seja, o cérebro incha muito. Né? Dependendo do grau de hipertensão intracraniana desse paciente, se ele tiver uma crise, ele pode morrer na hora. Então, a gente quer evitar isso ao máximo. O suporte nutricional e o aporte hídrico são muito importantes para esses pacientes, para evitar qualquer problema hidroeletrolítico e desnutrição, porque isso afeta diretamente o metabolismo cerebral. E também é importante a profilaxia de eventos tromboembólicos, ou seja, trombose, trombolismo pulmonar, que são pacientes que precisam, né, ficar em repouso por tempo prolongado, muitas vezes. Então, começando a parte mais farmacológica da nossa conversa, como que a gente interfere na doença, na vida desses pacientes, né, de forma um pouquinho mais prática, né? Bom, começando com os depressores do sistema nervoso central, né? Vamos imaginar essa situação. A gente tem um paciente que está com uma hipertensão intracraniana. Se ele já operou, se ele vai operar ou não, isso não muda nada a nossa conduta, tá? Aí a gente está lá com ele e a gente precisa fazer tudo possível para diminuir essa pressão intracraniana e fazer com que ele sobreviva ou fique, né, sem nenhuma lesão secundária ao longo da internação dele ou até que ele consiga ser operado. Tá? Os depressores do sistema nervoso central não devem ser usados de forma rotineira para controlar a agitação ou ansiedade. Então, né, ele está muito agitado, não sei o quê, vamos dar aqui alguma coisa para ele. Não deve. Por quê? Primeiro que eles aumentam o risco de depressão respiratória, então o paciente que não vai estar respirando direito vai
fazer uma hipoxemia, vai faltar oxigênio no cérebro e vai acumular CO2, hipercapnia. Isso tudo vai aumentar a pique, vai aumentar a chance de lesão cerebral. E, além disso, eles falseiam o exame neurológico, porque eles podem ficar sonolentos ou até rebaixar, precisar ser entubado. Por quê? Porque a gente não sabe se ele ficou sonolento, rebaixou, por causa do remédio ou porque a pressão intracraniana dele piorou. Então, a gente não pode fazer alguma coisa que confunde a gente mesmo, né? Então, o paciente está acordado, ele tem que ficar acordado. Porque se ele rebaixar, a gente vai achar que ele piorou. E aí, se ele piorou por causa do remédio, não porque ele está com a pressão intracraniana piorando, ele vai passar por procedimentos desnecessários, vai ser feito erro diagnóstico, isso pode piorar o cuidado dele. Aí, quais são os principais fármacos que seriam usados nessas situações, mas que a gente não costuma usar? Isso é importante, né? Eu não estou falando aqui, só para deixar claro, dos sedativos para o paciente entubado, isso eu vou falar mais para frente. Tá? Eu estou falando do paciente que está agitado, que precisa ficar mais calmo. Tá? O clonazepam e o diazepam, que são benzodiazepínicos. Os detalhes de cada fármaco, aí se vocês quiserem, depois vocês consultam, isso tem em qualquer manual. Eu estou priorizando aqui o raciocínio. Tá? Então, são benzodiazepínicos. E o clonazepam, ele tem um efeito mais prolongado que o diazepam. Então, se a gente usar o clonazepam, o paciente vai ficar sonolento por mais tempo, o que faz talvez a gente se confundir mais. Deve ser usado com cuidado, né? Isso aqui a gente usa, às vezes, quando o paciente está completamente desorientado, está destruindo tudo, ninguém consegue, ele já está amarrado no leito, e mesmo assim a maca está quase virando, não sabe mais o que fazer. Aí pode ser que a gente use esse. A quetiapina e o haloperidol, que são antipsicóticos, a gente usa para controle do humor e da insônia. O haloperidol, ele tem um efeito na redução do limiar convulsivo. Então, o haloperidol, que é também chamado de Aldol, ele faz com que aumente a chance do paciente ter convulsão. Então, a gente evita usar nesses casos. Também, só quando o paciente está totalmente maluco ali, não tem mais o que fazer. E a quetiapina, para ajudar ele a dormir melhor, a gente não costuma usar. Tá? Não costuma usar, a não ser que isso esteja trazendo algum prejuízo para o paciente, a gente acompanha bem de perto. E opioides para analgesia, pelo mesmo motivo, porque os opioides, eles podem dar depressão respiratória e falsear o exame neurológico. Tá? Então, a gente não usa opioides, que também são depressores do sistema nervoso central. Né? Apesar de a gente usar os opioides para analgesia e não para depressão. Né? Isso é importante. Às vezes a gente vai querer resolver a dor do paciente e falar, não, vou dar uma morfina para ele, e a gente nem pensa que ele pode ter uma depressão respiratória ou ter uma sonolência falseada por causa disso. Né? Laxativos. O objetivo é a evacuação sem prensa abdominal e com aumento da pique. Evacuação sem prensa abdominal e evitar, assim, o aumento da pique. Né? O principal que a gente mais usa é a lactulose, então a gente chama de lactulona aí no mercado, e é um laxativo osmótico que pode ser dado por via oral, por sonda nasointeral, e a dose deve ser ajustada até que as fezes estejam de uma forma que a evacuação seja possível sem esforço. Em geral, a gente usa 30 ml de 1 a 3 vezes ao dia, vai variar muito de paciente para paciente, a gente vai vendo quanto que fica bom e aí mantém dessa forma. Claro que isso vem associado a uma dieta laxativa, né? Se o paciente não estiver sendo deixado de jejum, tá? Mas se for o caso dele comer, aí uma dieta laxativa com mamão, com bastante líquido. Os antieméticos têm como objetivo evitar o esforço associado aos vômitos, que pode aumentar a pique. Os principais são a metoclopramida, que é também chamada de Plasil, um antiemético e procinético, que tem administração tanto por via intravenosa oral ou por sonda, e a dose usual é 10 mg de 2 a 3 vezes ao dia. Né? Existe um risco de liberação extrapiramidal que é raro. Tá?
mas existe, né? Isso é que eu aproveito para falar assim, se o paciente, por algum motivo, tem uma história, né? Algum familiar falou, ou às vezes se ele estiver falando, ele mesmo falou, que ele tem alergia ou alguma reação a qualquer remédio, a gente não usa esse remédio. Porque ninguém vai pagar para ver se ele de fato tem uma alergia, uma reação ou não, né? Muitas das alergias que os pacientes falam que têm, eles não têm. Não é bem uma alergia, alguma coisa que ele sentiu quando ele tomou uma vez na vida lá, mas a gente não paga para ver. Tá? A ondansetrona é outro antiemético que a gente usa. Ela é bastante usada em pacientes que estão fazendo quimioterapia, essas coisas, mas funciona muito bem também para mim. E é um antiemético antagonista seletivo do receptor de serotonina. Tá? Tem uma ação central e a dose é de 8 mg de 12 em 12 horas. A analgesia tem como objetivo o controle álgico para melhor manejo da pressão arterial e da PIC, sendo um dos maiores, os mais usados em qualquer lugar, a dipirona, que também é chamada no exterior de metamizol, e é um analgésico antitérmico. Né? A dipirona, só por curiosidade, é proibida nos Estados Unidos, porque existe um risco teórico de fazer a granulocitose, né, uma alteração na produção de granulócitos pela medula óssea. Mas, assim, é extremamente raro e aqui no Brasil é o analgésico mais usado, sem sombra de dúvida. Né? Por isso que quando vocês forem ler qualquer coisa americana, eles vão falar só do paracetamol, né, e não da dipirona. Tá? A via de administração intravenosa, oral ou por sonda nasointeral, e a dose usual é de 1.000 miligramas em 6 em 6 horas, se tiver dor ou febre. A gente não costuma usar também se o paciente não está com dor nem febre, porque pode mascarar uma eventual febre, perder uma infecção, e é desnecessário. Né? Então, além da dipirona, os AINES, né, os mais usados por aí, principalmente no SUS, são o cetoprofeno, o tenoxicam e o naproxeno. Né? A via pode ser também a intravenosa para o cetoprofeno e para o tenoxicam, naproxeno não, oral ou por sonda. Né? Sempre que for usar AINE, a gente associa protetor da mucosa gástrica. Tá? Às vezes, eu não coloquei na apresentação, mas às vezes a gente usa também corticoide para analgesia e para diminuir o inchaço, a inflamação do cérebro. Mas, na maior parte das doenças que causam hipertensão intracraniana, o corticoide não é usado porque ele está associado a piores desfechos. Né? Ele tem muitos efeitos colaterais, inclusive diminuição da imunidade, alterações hidroeletrolíticas, de volemia e tudo mais. Então, assim, de um modo geral, a gente não usa corticoide para a maior parte das coisas, tá? Mas vira e mexe, você vê por aí. E os opioides para analgesia, os mais comuns, tramadol, o tramal e a morfina, né? A morfina e o tramadol devem ser usados de forma bastante racional em caso de dor refratária que não se resolve adequadamente com as outras coisas, né? Por quê? Porque podem deprimir o sistema nervoso central, causar aumento da PIC, depressão respiratória e tudo mais. A gente nem está pensando aqui tanto na questão da dependência, né? Não são pacientes que a gente se preocupa muito com isso agora. Mas essas são as principais contraindicações para a gente pensar no uso dos opioides. Os agentes osmóticos têm como objetivo a melhora da perfusão cerebral e redução do volume encefálico. O que é importante a gente notar? O manitol, ele é um dos mais usados, é um diurético osmótico, e o manitol é capaz de reduzir a pressão intracraniana em poucos minutos. Isso é importante. Né? Ele inicialmente causa uma expansão plasmática, ou seja, aumenta o volume total do paciente, dilui o sangue dele e, portanto, a viscosidade do sangue.
o sangue flui mais fácil, e aí aumenta o fluxo para o cérebro e o aporte de oxigênio para o cérebro. Isso num primeiro momento. Isso aí vai reduzir a pique em poucos minutos, tá? Num segundo momento, pelo aumento da osmolaridade do sangue, ou seja, ele fica mais concentrado, ele vai desidratar os tecidos, vai desidratar o parênquima cerebral, que vai perder líquido e diminuir de tamanho. Então, assim, se o paciente está anisocórico, uma herniação lá, só o manitol, às vezes, consegue reverter essa herniação. Claro que, assim, temporariamente, né, porque o processo, muitas vezes, não vai se resolver só com ele. Ele pode causar, né, uma queda da pressão arterial e redução do fluxo sanguíneo cerebral. Então, esse é um efeito adverso daí que a gente precisa ter cuidado entre a questão do controle da pressão. E ele está associado também a um efeito rebote com o aumento da pressão intracraniana, porque ele pode ficar coletado nas áreas de quebra da barreira hematoencefálica lá no cérebro, se a administração for prolongada. Então, de uma forma geral, ele é uma ponte, né? Ele é uma tentativa da gente diminuir a pressão intracraniana temporariamente para ganhar tempo para fazer alguma outra coisa. Então, se o paciente chega morrendo, a gente usa o manitol junto com todas as outras coisas que eu falei e a gente ganha tempo para conseguir, sei lá, fazer outras medidas ou levar ele para o centro cirúrgico, né, e tudo mais. Existe um outro osmótico, que é a solução salina hipertônica, que recentemente tem sido mais usado por ter menos efeitos colaterais, principalmente na pressão arterial, do que o manitol. Então, pode usar ou um ou outro, as concentrações da solução variam, mas, enfim, o efeito é basicamente o mesmo. A gente costuma usar a solução salina por ter menos colateral, mas muitas vezes o que está mais disponível já pronto é o manitol. Os fármacos anticrise, né, uma nota interessante, os remédios que evitam epilepsia, né, na verdade, não evitam a epilepsia, eles evitam as crises, né? A epilepsia já está lá. Então, por isso que a ELI, que é a entidade mundial aí que regula esse tipo de coisa, mudou o nome recentemente. Então, o que era antigamente chamado de droga antiepilética, agora é chamado de fármaco anticrise. Então, quando vocês forem falar por aí desses remédios, o nome mais correto, mais atual é fármaco anticrise, embora poucas pessoas usem, né, porque estão mais acostumadas com os outros, né? Mas vocês estão começando, é importante, acho que começar a usar o que está mais certo hoje em dia, fármaco anticrise. As crises aumentam a demanda cerebral, ou seja, vai mais sangue para o cérebro, além de diminuir a quantidade de oxigênio no cérebro, porque o paciente está respirando pior, e aumentar a quantidade de CO2, porque ele está respirando pior e, portanto, exalando menos CO2, né? Não sei se vocês chegaram a ver já alguma crise, mas o paciente às vezes fica até cianótico, fica azul, porque ele para de respirar, por isso que muitos precisam ser entubados, às vezes, né? Se ela não passa rápido. E aí, o principal, de longe, disparado, que a gente usa no SUS, é a fenitoína. A fenitoína é o mais usado, não é à toa, é porque ele é o único no Brasil a ter uma apresentação injetável. Então, os pacientes muitas vezes não têm ou sonda ou não têm como engolir o remédio, então acaba sendo mais usado por ter uma apresentação injetável. Nos Estados Unidos existem alguns outros injetáveis também, mas aqui no Brasil o que você encontra é a fenitoína. O que é importante dizer, a fenitoína, como qualquer fármaco anticrise, precisa atingir o nível sérico para fazer efeito. E é importante que a gente saiba mais ou menos quanto que demora para atingir o nível sérico para evitar que o paciente fique desprotegido. Então, a fenitoína demora vários dias, às vezes até uma semana,
para atingir o nível sérico se a gente começar só com essa dose de manutenção aqui. E aí o paciente fica uma semana você achando que está evitando crise nele e na verdade não está, e ele tem uma crise e morre. Então, todo paciente, se for começar a fenitoína, mesmo que de forma profilática, ou seja, para evitar a crise, mesmo que ele não teve nenhuma crise até agora, você precisa fazer uma dose de ataque, que é de até 15 a 20 miligramas por quilo, para correr em meia hora, uma hora. Né? A gente está falando aí para a maioria dos pacientes adultos de 4 a 6 ampolas, ou seja, de 1.000 miligramas a 1.500 miligramas em meia hora ou uma hora, para que esses pacientes fiquem adequadamente protegidos contra a crise. E a fenitoína ela pode causar algumas reações alérgicas. Então, se o paciente está tendo alguma reação alérgica, alguma coceira, você não sabe o que é, pode ser que seja a fenitoína, uma das principais apostas aí. A sedação. A sedação é outro muito importante, né? O objetivo é reduzir o metabolismo encefálico e a pressão intracraniana. Tá? Eu já estou indo para o final, tá? Não fiquem desesperados, não. O objetivo é reduzir o metabolismo encefálico e a pressão intracraniana. Quando que a gente usa? A gente usa em pacientes com necessidade de ventilação mecânica ou porque eles tiveram um rebaixamento muito importante do nível de consciência, né, de forma grosseira, aquela coisa de Glasgow menor do que 9, ou menor ou igual a 8, ou eles não estão conseguindo respirar adequadamente por algum motivo. Então, esses pacientes, eles vão precisar ser entubados e sedados. Os pacientes que têm hipertensão intracraniana, mas que estão acordados, estão conseguindo respirar, não devem ser entubados e sedados, mesmo que a sedação funcione para proteger o cérebro. Né? Então, né, não é qualquer paciente com hipertensão intracraniana que a gente vai sair entubando eles. Isso é importante. A intubação deve ser feita numa coisa que chama sequência rápida, que é para evitar qualquer broncoaspiração. Também não vou entrar em detalhe aqui, fica, né, para um outro momento. A maioria dos fármacos apresenta efeito hipotensor. Então, lembra disso. A anestesia, a sedação, ela vem junto, muitas vezes, com uma queda na pressão arterial. Então, como esse paciente não pode ter uma hipotensão que vai isquemiar o cérebro dele, quando a gente for sedar, a gente já tem que ter em mente que a gente vai precisar de outras drogas para controlar a pressão dele caso ela caia muito. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas isso é importante. O efeito antiepilético dos sedativos também deve ser mencionado aqui, né? Então, a gente não deixa de usar fenitoína no paciente que está entubado, mas a sedação por si só já evita dele ter qualquer crise convulsiva, qualquer coisa assim, embora não impeça. A sedação, ela é parte do tratamento do estado de mal epilético. Quais são os principais sedativos que a gente usa, que vão estar lá para os pacientes sedados na UTI? O Propofol, que é feito em infusão contínua em bomba, dele puro, né? O Midazolam, que é um benzodiazepínico, em infusão contínua também, dele diluído, e o Fentanil, que é um analgésico opioide, muito mais potente do que a morfina, que serve para analgesia, perda do drive respiratório e da sensibilidade reflexa na laringe, e, além disso, contribui com a sedação. Por que é importante essa perda e a perda da sensibilidade, do drive da analgesia? Porque o paciente não pode brigar com o respirador, com o ventilador. Então, o fentanil ajuda nessa parte, né? Ele não vai ficar incomodado com tudo na garganta dele, ele não vai ficar respirando num ritmo diferente da máquina. Em casos refratários que nada resolve, a gente pode usar o tiopental, que é um barbitúrico que causa coma barbitúrico, que tem diversos efeitos colaterais, afeta muito a pressão arterial, a demanda cardíaca, e pode, inclusive, dar lesão renal. Né? Por que a gente não usa ele muito? Porque a gente perde qualquer parâmetro neurológico, o paciente fica como se tivesse morte encefálica, e por isso que é importante o eletroencefalograma contínuo. Tá? Então, é só para casos de exceção, o tiopental.
A sedação é sempre alvo em RAS-5. RAS é uma escala que é a mais profunda possível, vamos dizer assim, sem qualquer resposta a qualquer estímulo. E ela deve ser sempre a sedação venosa total. Por quê? Porque anestésicos inalatórios, isoflurano, sevoflurano, eles aumentam a pressão intracraniana. Essa é a escala, né, só para vocês terem essa noção. E aqui o que a gente quer é o -5. O paciente não desperta de jeito nenhum, não tem qualquer resposta a estímulo verbal, estímulo doloroso, nada. Esse é o paciente que a sedação que a gente precisa. Aquela sedação mais ou menos, que o paciente está meio que reagindo, meio que acordando, isso não ajuda. Né? O controle da pressão arterial, também muito importante. Ele evita o hipofluxo, evita lesões isquêmicas, desculpa esse H aqui, e evita eventuais sangramentos de uma hipertensão. Né? Então, a gente tem que deixar a pressão no valor que a gente quer. Não muito alta, não muito baixa. Aí, quais são os mais usados? A noradrenalina, que é um agonista adrenérgico, causa vasoconstrição periférica e aumento da pressão arterial. A gente tem que usar isso com cautela, pelo risco de hemorragia intracraniana, dependendo do caso, e é usado em infusão contínua por acesso venoso central, porque ela causa necrose periférica. Então, se você colocar noradrenalina no acesso periférico no braço, por exemplo, pode perder a mão por causa disso. Como que a gente usa? A gente usa 4 ampolas ou 16 ml em 234 ml de soro glicosado ou NSF, ou soro fisiológico. E aí, para abaixar a pressão, a gente usa o vasodilatador nitroprusiato de sódio, ou também chamado de nipride. Né? Ele vai reduzir a pressão arterial, e aí o maior cuidado é não reduzir demais, porque senão vai isquemiar o cérebro e não é isso que a gente quer. Por quê? Só relembrando aqui o que eu falei. Se a gente reduzir demais a pressão arterial média, a gente vai fazer com que o sangue não chegue na cabeça. Os pacientes críticos precisam de monitorização contínua da pressão arterial por PAI, né, dispositivo de monitorização da pressão arterial invasiva, que geralmente é colocado na artéria radial. E a gente evita ao máximo qualquer hipotensão, ou seja, pressão arterial média abaixo de 70. O manejo é cauteloso e dinâmico, ou seja, o paciente precisa ficar do lado dele, porque a pressão é uma coisa que muda de uma hora para outra, a gente tem que sempre ficar manejando, mudando a dose infundida para manter a pressão que a gente quer. Aí, chegando no final, o controle da temperatura, né? Febre aumenta a demanda metabólica, aumenta a pique, a temperatura abaixo de 37 graus é o ideal. Tem gente que até usa a hipotermia leve, que tem alguns efeitos benéficos. E a dipirona ou paracetamol são os fármacos mais usados para controle da temperatura. Controle da glicemia, para evitar hipoglicemia e hiperglicemia, porque elas estão associadas a piores desfechos por alteração do metabolismo do encéfalo. Caso o paciente faça hipoglicemia, ou seja, glicemia capilar menor que 70 miligramas por decilitro, a gente vai usar 3 ampolas de glicose 50%, ou seja, 30 ml de glicose 50% para fazer essa glicemia subir. E se tiver com hiperglicemia, a gente vai usar insulina regular, 2 unidades para cada 40 acima de 180. Então, a gente quer basicamente valores em torno de 100 a 180 de glicemia. O controle do hematócrito, ou seja, a concentração de hemoglobina, é importante, porque a anemia está associada à hipóxia, insuficiência na demanda metabólica e piores desfechos. Né? A gente não consegue prover o que o encéfalo precisa pelo sangue. Então, caso o paciente esteja anêmico, com HB menor do que 9, a gente vai discutir o benefício de transfundir ele com concentrado de hemácias. Se tiver menor do que 7, é obrigatória a transfusão. Cada bolsa de sangue sobe o HB em torno de 1 grama por decilitro. A profilaxia de eventos tromboembólicos, né, tem como objetivo evitar a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar, que podem causar, né, a morte do paciente ou aumento da pressão intracraniana por diminuição do retorno venoso.
E por quê? Porque esses pacientes têm uma mobilidade reduzida e muitas vezes ficam restritos ao leito por um tempo muito prolongado. A gente usa a heparina não fracionada, com administração subcutânea, de 5.000 unidades a cada 12 horas ou 8 horas. Né? Os pacientes com menor risco de sangramento, a gente tende a usar de cada 8 horas, e com maior risco de sangramento, de 12 em 12 horas. Se o risco de sangramento é muito alto ou proibitivo, nós não usamos a profilaxia farmacológica com heparina, a gente usa a meia de compressão elástica. E aí pode ser usada também a enoxaparina, que é uma heparina de baixo peso molecular, 40 miligramas ao dia, também administração subcutânea. As doses que eu estou falando são profiláticas, né? A gente não tem como objetivo a anticoagulação plena, que a gente fala, que seriam doses maiores do que essa. Exceto na trombose venosa cerebral, que mesmo com hipertensão intracraniana, mesmo com chance de sangrar, o tratamento é justamente anticoagulação plena, senão ela só vai piorar. E aí tem o risco de hemorragia como qualquer anticoagulante. Os distúrbios hidroeletrolíticos, passando rapidinho, né? A correção deles serve para evitar alterações na osmolaridade sérica e no volume do encéfalo, além de outras repercussões sistêmicas. Os mais comuns são os distúrbios do sódio e do potássio, né? Ou seja, hipo ou hipernatremia e hipo ou hipercalemia. Também isso é um capítulo à parte, não vou detalhar aqui. O que é importante saber? Que os pacientes, nesses cuidados, precisam de controle do balanço hídrico, ou seja, quanto de líquido entrou, quanto que saiu no dia. Se esse balanço está positivo, está negativo, ou seja, mais entrou que saiu, mais saiu do que entrou. Precisa ter uma medida da diurese dele ao longo do dia e saber, com periodicidade, os valores séricos do sódio e do potássio. Caso a gente precise corrigir o sódio, qualquer variação muito rápida do sódio no sangue, ou seja, da natremia, leva a uma coisa chamada mielinólise pontina, que é a quebra da bainha de mielina na ponte do tronco encefálico. O paciente pode morrer ou entrar em coma irreversível. Então, qualquer correção do sódio tem que ser feita de forma bastante lenta. Tem que dar muita atenção para isso. E é só para terminar, a ventilação mecânica, que tem como objetivo garantir adequada oxigenação do encéfalo e controlar também o calibre das artérias intracranianas e o fluxo sanguíneo cerebral. Né? A saturação periférica do O2 deve ficar acima de 92%. A gente evita também deixar em 100%, porque a hiperóxia está associada a radicais livres de oxigênio e efeitos danosos no cérebro. E a PCO2 em 35, 40, para evitar que os vasos fiquem muito dilatados e aumente desnecessariamente o volume sanguíneo cerebral. Caso a gente queira diminuir esse volume de uma forma mais aguda para controlar a pressão intracraniana que aumentou, alguma coisa assim, a gente pode baixar a PCO2 para até 30, né? Geralmente aumentando o volume expiratório, aumentando a frequência, para controlar melhor. A gente não pode deixar essa PCO2 muito baixa por muito tempo, porque os vasos vão ficar mais constritos e aí vai dar mais isquemia. E a frequência respiratória também não deve ficar muito alta, porque isso diminui o retorno venoso. Então, quais são os pontos importantes aqui, só para concluir a apresentação? A gente precisa entender a hipertensão intracraniana como uma manifestação patológica que não está restrita a uma única doença ou uma única situação. Tem diversas causas possíveis, mas que levam a esse mesmo quadro. Tem que entender esse conceito dos compartimentos de sangue, cérebro e líquor, com uma eventual massa lá dentro além deles, e lembrar que o volume do crânio é constante, a não ser que a gente opere e tire o osso. A gente tem que entender que o caráter da hipertensão intracraniana é dinâmico, ou seja, não é uma coisa que a gente faz o que precisa e vai embora. Toda hora está mudando, tem que estar rechecando, reavaliando, e aí a gente precisa também atuar enquanto ainda dá tempo de controlar a situação, porque depois que ela aumentou demais e fugiu do controle, já é tarde. O paciente vai ter lesões secundárias irreversíveis.
a gente tem que entender que se trata de uma situação de urgência e que para o médico que está lá na linha de frente ou para o profissional da saúde que está lá na linha de frente, ela deve ser referenciada prontamente para um serviço especializado, que vai avaliar o que precisa ser feito. Né? Então, tem que fazer o diagnóstico correto e o manejo inicial adequado. Tá? Não perder o diagnóstico, senão o paciente que podia ser tratado, ele vai para casa e morre em casa. Saber reconhecer que o diagnóstico rápido e manejo adequado podem mudar a vida do paciente, que eu falei, né? Isso acontece, né? Não achem que não aconteça, não. É bastante frequente paciente com dor de cabeça na UBS e darem dipirona para ele e mandar ele para casa quando que ele tem uma hemorragia cerebral, alguma coisa assim. E aí chega no hospital quando já está em coma, né? Porque quando ele está em coma, quando ele está sem mexer metade do corpo ou extremamente confuso, aí qualquer um sabe que o problema é mais sério. Mas quando o problema estava leve, aí a pessoa que tinha que reconhecer que tinha alguma coisa errada ali, além de uma dor de cabeça, né, rotineira, ela não reconheceu. Então, acho que isso são as mensagens mais importantes. Obrigado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou, eu sei que eu demorei um pouquinho, talvez, mas espero que tenha sido claro. Obrigado. Oh, imagina, Muito Gui, nossa senhora, obrigada. foi um show aí. Vixe, a gente que agradece aí Obrigado. a brilhante explicação, a brilhante aula aí. Nossa senhora. Deixar o pessoal perguntar aí para tirar as dúvidas, certamente tem aí. Podem mandar bala aí. Muito obrigada, doutor Guilherme. Obrigado, Vitória. Pode falar. Não, pode falar. Então, queria dizer que assim, é um assunto que tem a sua complexidade, né? Tem muito médico formado que não entende direito isso. Tem gente que estuda muito medicina de UTI, medicina intensiva, para conseguir fazer isso direito. Mas os conceitos são importantes, né? Sem dúvida, para o pessoal se diferenciar, né? Com certeza. Eu tenho uma dúvida aqui no chat. Doutor, será que eu posso te fazer? Deixa eu ver lá, pode falar. O AVE seria uma consequência da hipertensão intracraniana? Isso é interessante, né? Primeiro que a AVE, isso é uma curiosidade, a AVE não é um termo que a gente usa muito. Existe até uma publicação do médico da Santa Casa que, assim, AVC, por mais que o E de encéfalo seja um termo mais abrangente do que AVC de cérebro, né? O encéfalo que eu falei é o cérebro mais o tronco encefálico, né? E o AVC pode ser de tronco encefálico. Mas todo mundo sabe o que é AVC. E AVE foi um termo criado meio para dizer a mesma coisa, mas mais confunde do que ajuda. Então, geralmente, quem fala AVE não é da área. Isso é interessante. Então, assim, vocês veem muito clínico falando isso, então não está errado. Mas só para falar que o termo AVC ainda é o mais usado, os especialistas usam e não tem motivo nenhum para não usar. Aí, assim, AVC talvez seja o termo mais genérico da neurologia e da neurocirurgia. Meio que não quer dizer nada. Então, eu vou botar quais são as possibilidades aqui, não sei exatamente o que foi a pergunta, né? Mas, assim, AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico. E aí, o AVC isquêmico é aquele que eu mostrei lá com aquela parte mais escura no cérebro, por causa da falta de sangue para o entupimento de algum vaso. Né? O AVC isquêmico é um termo que a gente usa bastante como AVC. Agora, o AVC hemorrágico, como vocês viram, tem diversas formas de ter um sangramento no cérebro. Então, o sangue não é sempre igual no cérebro. Ele pode estar em diversos espaços diferentes, de formas diferentes, pode estar dentro do cérebro, pode estar fora do cérebro, pode ser por causa de um trauma, pode ser espontâneo. Então, o ideal seria todo mundo chamar as coisas pelo nome. Né? Mas
o termo AVC hemorrágico a gente acaba usando mais para quando é uma hemorragia espontânea naquela região núcleo capsular que eu falei, aquela parte mais no meio do cérebro, que geralmente é de causa hipertensiva. Então, aquela senhora tem pressão alta e do nada sangra o cérebro dela e ela para de mexer no lado do corpo, né? Esse é o AVC que a gente geralmente fala de AVCH, AVC hemorrágico. Mas tem diversos outros tipos de sangramento e, em teoria, qualquer sangramento pode ser chamado de AVC hemorrágico, derrame e tudo mais, né? São termos mais leigos, talvez. Aí, assim, geralmente, todo tipo de sangramento ou isquemia é o que causa a hipertensão intracraniana, né? Não consequência. Então, se a gente tem uma isquemia, o parênquima cerebral ele vai inchar e ele pode, se for muito grande essa isquemia, causar uma perda da capacidade de compensação, de regulação do nosso corpo e fazer com que a pressão intracraniana fique acima do normal, com isquemia. E aí, com o sangramento, a mesma coisa. O sangramento, além de ter a lesão do cérebro, com o sangramento, o próprio sangue vai formar lá um hematoma, um coágulo, que vai causar um efeito de massa e funcionar como se fosse um tumor. Só que diferente do tumor, é tipo um tumor que nasceu e cresceu em segundos, não em anos ou meses. Então ele é mais grave, em termos de hipertensão intracraniana. Agora, pode ser, por exemplo, que a gente tenha uma isquemia, que o cérebro fica machucado, já está causando uma hipertensão intracraniana, e aí sangra em cima dessa isquemia, que nem eu mostrei na imagem lá. Aí tem o sangramento que vai piorar ainda mais a hipertensão intracraniana, né? Mas, de um modo geral, a gente tem primeiro a lesão para depois ter a hipertensão intracraniana, né? A hipertensão intracraniana, como eu falei, ela vai trazer mais outros problemas, né? E não tanto um sangramento, por exemplo. Agora, o que ela pode trazer, com certeza, se ela ficar grave o suficiente, é isquemia, né? Que o cérebro acaba se deslocando, os vasos acabam ficando comprimidos, e aí dá AVC isquêmico, por causa da hipertensão intracraniana, né? Ou um AVC isquêmico por um afilamento dos vasos, que nem eu falei, pela PCO2. Então, assim, não tem só uma causa para a mesma coisa, né? Mas que a hipertensão intracraniana pode levar a AVC, com certeza, né? Às vezes a causa é um próprio AVC, mas é isso que é importante de perceber. Esse AVC que foi a causa da hipertensão é o que eu chamei de lesão primária. Essa já aconteceu, né? Agora, se a gente trabalhar para evitar as lesões secundárias, a gente vai evitar novos AVCs. Porque, além desse AVC inicial, a pessoa pode ainda ter outros AVCs, né? E aí a situação que já é ruim fica pior ainda. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse contexto do AVC isquêmico, o quanto é importante administrar um fibrinolítico do tipo alteplase para se evitar que esse AVC isquêmico possa progredir para uma morte neuronal importante e também para um aumento de pressão intracraniana? E qual é a janela de tempo aí? Geralmente falam em 2 horas, 2 horas e meia, né? Existem as contraindicações que devem ser levadas em conta. Caso elas não estejam presentes, é o quanto antes, né? Quanto antes, mas até 3 a 4 horas e meia. Mas, de preferência, 3 horas, mas o quanto antes, né? Quanto mais tempo passa, menor a chance de o paciente recuperar o problema dele, o déficit dele. Agora, sim, nesses AVCs malignos que eu falei que são muito grandes, por ter uma isquemia grande, é uma contraindicação a fazer a terapia antifibrinolítica, porque isso vai aumentar a chance de sangramento. E aí o sangramento pode ser fatal para o paciente.
Então, se a isquemia já está instalada e é muito grande, a gente não pode fazer. Tá? Agora, se ainda não tem isquemia instalada, está muito recente, a gente pode considerar. Nesses casos de isquemia muito grande, tem uma outra coisa que chama trombectomia mecânica, que o endovascular, o cara que faz a cirurgia endovascular, ele entra lá no vaso com o catéter e tenta puxar o coágulo, o trombo que está entupindo o vaso. Isso aí pode até ser feito, às vezes, até 12, 24 horas depois, depende muito de qual o grau de lesão que já está instalado. Né? Mas, assim, a alteplase, né, quando bem indicada, o paciente que estava sem falar, sem mexer metade do corpo, às vezes ele volta a andar, né? Volta a falar na tua cara, assim. É impressionante. Agora, depende muito de você saber indicar para não causar mais malefício do que qualquer outra coisa. Sim, sem dúvida. Não é à toa que no SUS a gente tem alteplase padronizado tanto para tratamento de infarto agudo do miocárdio, né, por obstrução das coronárias, quanto para AVC isquêmico, né? Dose de 100 miligramas, né, Gui? É isso aí. Exato. E aí, desculpa, só completar, quando a gente faz alteplase, a gente tem que ficar fazendo o exame neurológico do paciente a cada 15 minutos, tanto para ver se ele melhora, quanto piora, porque a gente para a infusão. Entendi. Legal. Se piorar. Desculpa, pode falar. Imagina, pode ser uma pergunta muito básica, mas não que eu pode falar. Esperando assim, por que não usa o antihipertensivo? Eu jurava que teria isso durante a aula, mas não é usual, então. Antihipertensivo oral, você disse? Isso, por exemplo, aqueles para realmente... Losartana, captopril. A gente não usa porque a gente não consegue controlar os efeitos deles, né? Como eu falei, a gente tem que ter a pressão arterial do paciente na mão. A gente tem que conseguir colocar a pressão no valor que a gente quiser. E aí, isso é feito tateando a noradrenalina e o nipride, nitroprusiato. Se a gente coloca um antihipertensivo oral, tipo captopril, enalapril, losartana, hidroclorotiazida, amlodipino, a gente não tem controle do efeito dele. Então, se ele começar a baixar demais a pressão, a gente não tem como tirar ele. Entendeu? Aí você vai ter que colocar mais noradrenalina do que você deveria só porque você deu esse remédio aí. Então, por mais que o paciente tome eles em casa, a gente não usa. É a mesma coisa dos remédios para diabetes, né? Se o paciente toma metformina em casa, a gente não dá metformina no hospital, a gente controla com insulina e glicose, né? Seria o nipride e a noradrenalina da diabetes, a insulina e a glicose. Porque a gente tem as coisas mais na mão. Sim, faz sentido, realmente. Mas foi bom você ter falado, eu devia ter colocado, né, na apresentação. Mas... É importante. Vamos, turma, aproveitem, hein? Não é todo dia que você tem um profissional desse gabarito para tirar as dúvidas, hein? Bom, eu até tenho, né? Eu sou um cara de sorte, pelo menos eu encontro com o Gui pelo menos toda semana, mas, né, no geral não é assim por aí, não. Dúvidas? Bom, se não tem mais dúvida, Gui, muito obrigado aí por ter cedido o seu precioso tempo. Eu sei que você é bastante ocupado, fica no hospital dia e noite, de domingo a domingo, a gente se encontra lá em vários horários. Eu agradeço demais por você ter aceitado aí o nosso convite. A gente espera contar com você por mais vezes para nos ensinar mais coisas e, nossa, eu não sei nem como te agradecer. Sensacional, né? Muito obrigado, Gui. Eu que agradeço, espero que tenha ficado claro aí um pouquinho do que eu falei. Então, mas fico à disposição aí, quando vocês precisarem, dentro do possível, a gente aparece. Tá bom, Sandro? Obrigado. O que é isso? A aula ficou muito clara, sensacional. Estou te devendo um almoço. Vamos ver se semana que vem eu pago minha dívida com você aí, Gui.
Um forte isso, abraço e boa noite, gente. Boa noite para abraço, valeu, vocês. pessoal. Muito Valeu, obrigada. Gui. Boa noite. Obrigadão aí. Tchau, Muito tchau, obrigada, gente. Um professor. abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, até mais. Obrigado.